Olá mais uma vez, estamos aqui continuando nossas videoaulas, continuando com a 7ª aula do 7º ano, e aqui na 7ª aula do nosso 7º ano, estamos falando sobre a descoberta, a conquista, a chegada dos europeus na América. Esse momento no qual os europeus descobrem para eles que existe um novo continente e que nesse continente aqui tem pessoas. Aí acontece toda uma revolução no pensamento do europeu, um pensamento ocidental, que vai ter que explicar agora da onde veio essas pessoas, da onde veio esse novo continente. A Bíblia não explica, todo o conhecimento que nós tínhamos anteriormente não explica da onde surgiu um novo continente com um monte de pessoas. A partir disso, então, vamos entender então essa chegada dos europeus aqui na América e o que estava em jogo com essa chegada, o que estava em jogo aqui com esta população que estava na América e agora com essa nova população que agora vai tentar ocupar a América. A partir disso aqui, nós temos aqui nossa primeira questão isso aqui é uma conquista? Isso é um descobrimento? Conquista, descobrimento, isso daí sempre é discutido no ponto de vista da história, justamente porque, lembra que eu falei para vocês que a história ela pode ser contada de diversos pontos de vista. Então, um fato, os europeus chegaram na América. Agora, essa chegada dos europeus na América, ela pode ser contada como uma conquista militar, então, um feito militar, algo que os europeus fizeram, chegaram aqui e conquistaram, ocuparam e conquistaram militarmente aos povos que existiam aqui na América, ou nós podemos considerar que é um descobrimento, ou seja, nós estamos considerando aqui, do ponto de vista europeu, o eurocentrismo, Europa como centro do nosso pensamento, como centro do nosso ponto de vista, que houve então uma descoberta. Essa descoberta, ela é do ponto de vista europeu. Já existiam pessoas aqui, mas os europeus não sabiam que existia um continente, os europeus não sabiam que existiam pessoas aqui. Agora, o que nós temos então é um choque de sociedades, um choque de modelos de sociedades. Nós temos uma sociedade europeia que agora ela está saindo de uma sociedade feudal, indo para uma sociedade moderna, no qual nós temos um rei com poder centralizado, com poder unificado na mão deles, mas nós temos o início também do capitalismo, ou como muitos autores dizem, da acumulação primitiva de capitais, essa primeira fase do capitalismo, no qual cada uma das potências europeias está ali tentando acumular metais, acumular dinheiro, acumular poder. É o que a gente falou de mercantilismo. Então, nós temos esse choque dessa sociedade com, agora, uma sociedade que, na maior parte da América, era uma sociedade seminômade, é uma sociedade que vive da agricultura, mas é uma sociedade que vive em harmonia com a natureza. A Europa, ela quer conquistar a natureza. A mentalidade do europeu, da sociedade ocidental, é de conquistar essa natureza que estava desafiando o ser humano. A população que está aqui na América, ela vive em harmonia com a natureza e tenta compreender a natureza. Então, nós temos aí um choque de ideias, nós temos aí um choque de civilizações. Ao mesmo tempo, nós temos aqui a questão de que isso foi uma conquista militar, ou seja, esses povos aqui vieram, conquistaram os povos aqui, e a partir do momento eles passaram a administrar esses povos que estavam aqui. Você conquista, por exemplo, uma aldeia e a partir disso você passa a explorar aquela aldeia, como era típico da Europa, ou foi pura e simplesmente um extermínio. A população nativa, a população de indígenas que estava aqui foi exterminada. Houve um genocídio, houve um completo extermínio da população indígena, da população que estava aqui antes da volta dos europeus. Para os indígenas, do ponto de vista dos indígenas, o que aconteceu foi um genocídio. Do ponto de vista dos europeus, o que aconteceu foi uma conquista militar. Então, nós temos essas duas coisas aqui ocorrendo ao mesmo tempo. E nós temos aqui o confronto entre o velho mundo e o novo mundo. Essa mentalidade que existia antes na Europa, de nós termos os nobres, de nós termos ali a sociedade organizada em volta da religião e da nobreza, agora vai se confrontar com um novo mundo que vai ter novos conhecimentos, vai ter novos animais, vai ter uma fauna nova, vai ter tudo novo. Então, como que nós vamos compreender, então, esse novo sem nos modificar? O velho mundo, a partir do momento que ele tem contato com o novo mundo, ele tenta, ao mesmo tempo, manter
todos os seus valores, todas as suas origens, mas não tem como. A partir do momento que você tem contato com uma nova ideia, aqui muda. A partir do momento que você tem contato com uma nova ideia, nossa imaginação expande, nossas ideias expandem. Então não tem como. Nós temos ali um novo conhecimento e a partir do momento que nós compreendemos esse novo conhecimento, nós mudamos. Esse velho mundo, então, agora vai ter que dar lugar a um novo mundo. Esse velho mundo que era a Europa, com a sua mentalidade, agora vai ter que se confrontar com um novo mundo, a América e todas as oportunidades que a América vai dar, vai fazer surgir a partir disso. O que nós temos, então, é um novo continente. E nesse novo continente nós vamos ter pessoas. Nós temos essas pessoas espalhadas por todo o continente e varia muito os números, não tem como nós termos certeza desses números, justamente porque a maior parte dessas civilizações, a maior parte desses povos que existiam na América, eles são povos orais, eles não tinham escritas, e a partir disso nós temos aí uma estimativa, que pode ser de 50 a 100 milhões de pessoas que habitavam aqui a América. Essa estimativa de 50 a 100 milhões de pessoas varia muito de autor para autor, mas geralmente eles ficam em alguma coisa entre disso, entre 50 e 100 milhões de pessoas. É muita, muita gente. É uma população gigantesca que estava nesse continente aqui e essa população agora vai ter que conviver com essas pessoas que estão chegando aqui na América. A partir disso, o que nós temos aqui, antes da chegada dos europeus, é justamente essa população espalhada em toda a América, espalhada de maneira desigual. Nós vamos ter áreas, por exemplo, na América, que vão ser mais populosas na chegada dos europeus, e áreas que são menos populosas, com menor densidade demográfica. Você tem uma menor quantidade de pessoas ali aglomeradas. Como o Brasil hoje. Nós temos ali São Paulo e Minas Gerais, que tem uma concentração maior de pessoas. São Paulo tem, por exemplo, 40 milhões de pessoas, e nós temos ali na Amazonas ali, uma quantidade bem pequena de pessoas. Então, como a distribuição da população brasileira hoje é desigual, nós temos aqui uma população também que é distribuída por todo o continente de maneira desigual, mas nós temos cerca de 50 a 100 milhões de pessoas. Então, nós temos uma população por todo o continente. A partir disso, nós temos aqui as grandes navegações que nós estamos falando. Então, a partir aqui da Europa, o que vai acontecer é, nós vamos tentar descobrir uma nova rota comercial para a Índia e para a China. Nós falamos aqui, então, que as rotas comerciais que eram tradicionais, que eram ali a rota do Mediterrâneo, agora estão sendo controladas pelos árabes. E, a partir disso, essas rotas, então, se tornaram caras e se tornaram agora não acessíveis para a maior parte dos europeus. Então, Portugal e Espanha vão procurar novas rotas. A rota que Portugal vai procurar é uma rota a partir do contorno da África, então nós vamos ter aqui a navegação de cabotagem. A navegação no qual eles vão indo e parando na costa da África até chegar aqui na Índia. E a Espanha, que já chegou depois de Portugal, não tinha como controlar mais essas rotas aqui em torno da África, ela vai fazer uma outra aposta, que é uma aposta por tentar ir em linha reta e tentar fazer uma circunferência no globo, tentar fazer um contorno no globo, e a partir disso eles saem daqui e eles vão achar que a partir disso eles vão chegar aqui na Índia e na China. O que acontece é que no meio do caminho eles descobrem que existe um continente. A partir do momento que eles percebem que existe um continente, então há um confronto entre Portugal e Espanha para tentar decidir como é que nós vamos ali, qual é a solução que nós vamos dar aqui para a América. Portugal quer garantir a rota que ele está fazendo em torno da África, a rota que está garantindo então o comércio dela com a Índia e com a China. E a Espanha quer explorar esse novo continente que inicialmente eles acharam que era a Índia e agora eles vão descobrir que é um novo continente com novas oportunidades para eles. O que nós vamos ter aqui, então, é dois acordos. Um primeiro acordo que vai traçar uma linha aqui, a bula incoeteira, e a segunda aqui, o Tratado de Tordesilhas, que vai estabelecer, então, essa linha divisória de que, a partir à direita dessa linha aqui, nós vamos ter o que é de Portugal, garantindo, então, o controle de Portugal sobre as rotas comerciais da África, e o que está à esquerda dessa linha aqui está ali, garantindo o que nós temos ali
para os espanhóis. Nós temos a divisão do mundo, a divisão do continente americano entre Portugal e Espanha. Obviamente que depois Inglaterra e França não vão ficar felizes com isso e vão ali atrás tentar fazer as suas colônias na América, como nós vimos. O que nós vamos ter aqui, então, é uma população que habita o Brasil e nós temos aqui uma população que é bastante diversificada. Nós temos aqui uma população que é bastante plural, nós temos aqui uma população que é bastante diferente nos seus costumes, nas suas tradições. Nós temos aqui a língua para nos ajudar a meio mapear o que está acontecendo aqui no Brasil e nós temos aqui 4 famílias linguísticas que são as mais importantes do Brasil. Existem inúmeras outras línguas, mas nós temos 4 grandes troncos linguísticos que dá para nós mapearmos mais ou menos qual seria a origem, quais seriam os costumes básicos, a linguagem básica desse povo. Então, nós temos o Tupi-Guarani, que é a que ficou mais famosa. Nós temos aqui a Gé, a Caribe e a Aruac. Nós temos essas 4 línguas, então, que dá mais ou menos para nós mapearmos, e as outras línguas, elas mais ou menos são ou a mistura, ou elas vão ser derivadas, elas vão ter origem a partir dessas 4 línguas aqui. O que nós vamos ter, em geral, no Brasil, então, são aldeias autônomas. Nós vamos ter ali uma aldeia que pode ser um conjunto, pode ser uma família ou um conjunto de famílias. Essas aldeias elas vão ter autonomia entre si, não vão ter uma aldeia que mande nas outras aldeias e nós vamos ter essas aldeias independentes entre si. Nós temos cada aldeia vivendo, cada conjunto de seres humanos vivendo a sua maneira, tendo seus costumes. Existe um costume geral, como a língua aqui? Pode-se considerar que sim. Mas, em geral, eles variavam de aldeia para aldeia. Cada aldeia tinha a sua estrutura, cada aldeia tinha a sua organização. A partir disso, o que nós vamos ter aqui são essas aldeias aqui que vão ser muito importantes para nós hoje, por exemplo, porque essas aldeias, elas tinham uma cultura de conhecer profundamente a flora e a fauna do local no qual elas viviam. Nós tínhamos aldeias que eram nômades, por exemplo, que iam indo de lugar em lugar, que iam indo se movimentando conforme a necessidade de alimento, de água deles, tínhamos. Mas não importa o local no qual ela estava, nós tínhamos ali uma grande preocupação em conhecer a flora e conhecer a fauna desse local. A cultura indígena é uma cultura que prega o conhecimento do ambiente no qual está à sua volta, a compreensão do ambiente no qual está à sua volta. Essa compreensão deles era tão profunda, mas era uma compreensão tão boa deles, mas tão boa que eles conseguiam ali utilizar as plantas, eles conseguiam utilizar animais para curar praticamente todos aqueles males, todas as doenças que eles tinham naquele momento, ou pelo menos para ajudar os doentes com plantas e animais que nós tínhamos em volta deles. O que nós temos hoje de medicamentos, todos os medicamentos que você vê na farmácia, aquele monte de medicamentos que vocês veem na farmácia, 60% deles vem do conhecimento indígena. Então, o conhecimento das plantas, o conhecimento dos animais vai se mostrar muito importante para a colonização brasileira, principalmente vai se mostrar muito importante porque essas daqui vão ser chamadas as drogas do sertão e esse conhecimento vai sendo adquirido pouco a pouco pelos europeus e eles vão utilizando também esse conhecimento indígena para ajudar na medicina deles. E a partir disso nós temos ali novas tecnologias, novas técnicas de medicina surgindo a partir do conhecimento indígena. E boa parte do nosso conhecimento hoje, então, da medicina e das plantas, vem da cultura indígena, vem do conhecimento indígena. O que nós vamos ter, então, aqui é mais ou menos como é que era a organização da população indígena quando os europeus chegaram aqui. Nós temos aqui os tupis guaranis, eles pegando aqui mais a parte do litoral, que vai ser por o fato de eles terem ficado mais famosos, justamente porque eles vão ter esse primeiro contato de maneira mais constante com os europeus, inicialmente, mas nós vamos ter aqui esses tupis guaranis também em outras regiões do Brasil. Nós vamos ter aqui os Jés aqui mais para o centro do Brasil, enquanto que os Aruacs eles vão ficar mais para o interior do Brasil e principalmente na região amazônica. O que nós vamos ter aqui, então, é uma distribuição de uma população que está por todo o Brasil. Não temos, então, o local no qual os europeus podem ter falado que eles chegaram primeiro, que eles habitaram primeiro. Essa população estava por todo o Brasil. O que nós vamos ter aqui, então, segundo as estimativas, fazendo uma estimativa bastante conservadora, nós vamos ter aqui de 5 a 7 milhões de indígenas
na região do Brasil no momento da chegada dos europeus. Isso é uma estimativa conservadora, mas, novamente, nós não temos como ter certeza desses números, justamente porque a população que habitava no Brasil, ela não tinha escrita, ela não tinha registro do que estava acontecendo. Então, a gente não sabe exatamente o número dos indígenas que tinham aqui. Então, nós chutamos a partir dos relatos, a partir da população indígena que nós temos hoje, que seja um número entre 5 e 7 milhões. O que nós vamos ter aqui, se julga que 1 milhão era só de tupis guaranis, essa população que vivia mais no litoral brasileiro. Cerca de 150, 200 anos depois da chegada dos europeus, esse 1 milhão passou a ser 200 mil. Então, essa população, que era de 1 milhão de pessoas, quando chegou os europeus aqui, quando chegaram os portugueses aqui, ela ficou em 1/5 depois de 100, 150 anos da chegada dos europeus aqui. Então, houve uma diminuição drástica dessa população e houve uma diminuição rápida dessa população, que a gente tem que compreender aqui o que está acontecendo. Essas sociedades, então, nós temos que compreender que elas são sociedades seminômades, elas se fixam no local, elas praticam a agricultura, mas elas podem se movimentar de local em local conforme a necessidade delas. E elas têm uma cultura oral, ou seja, elas passam conhecimento de pai para filho. Elas passam conhecimento de geração em geração. Por isso é muito importante para a sociedade indígena, então, os velhos, aquelas pessoas que são os anciãos da tribo, porque eles são a fonte de conhecimento, são eles que transmitem o conhecimento, são eles os guardiões do conhecimento. Então, uma tribo que perde os seus anciãos, que perde os seus velhos, é uma tribo que perde os seus costumes, é uma tribo que perde as suas tradições, é uma tribo que tem a sua cultura morta. A partir disso, o que nós temos aqui? Uma cultura que não só compreendia o meio ambiente no qual ela estava, mas ela utilizava esse meio ambiente para fazer, então, a agricultura, a caça e a coleta de alimentos. E a agricultura deles era tão diversificada que, em geral, um índio, um habitante da América, ele tinha uma alimentação muito mais diversificada e muito melhor do que a europeia. Nós tínhamos ali diversos relatos, principalmente ali dos índios na América do Norte e na América Central, relatos de que os europeus, em média, quando eles chegaram na América, eles tinham ali mais ou menos de 1,60 a 1,65 de altura. Agora, os índios na América, eles tinham ali de 1,70 para mais de altura. Então, em geral, os índios eram maiores e eles eram mais altos que os europeus e mais fortes que os europeus. Então, o que acontecia? Como um relato diz ali de um índio que está de uma tribo indígena que estava ali negociando com um povoado ali na América do Norte, se diz que num determinado momento o europeu se irritou e começou a xingar o índio falou para ele levantar, justamente porque ele era baixinho e o índio era muito mais alto. Então, os índios costumavam tirar sarro dos europeus, que além de eles serem muito pálidos, eles eram magros e baixinhos. Enquanto o indígena, ele era de pele bem mais escura, mas ele era mais alto, mas bem mais forte. Agora, o que nós vamos ter então aqui é o quadro do que hoje temos. Disso daqui, uma ocupação completa do território brasileiro, hoje nós temos isso daqui. Isso é o que restou do povo indígena, isso que restou das terras indígenas. E hoje essas terras indígenas estão em risco justamente porque o governo federal está autorizando que garimpeiros, de maneira legal ou de maneira ilegal, entrem nas terras indígenas e acabem fazendo garimpos ali nas terras indígenas, assim como madeireiros e outras pessoas vão explorar as terras indígenas, muitas vezes contra a vontade dos indígenas, muitas vezes ali prejudicando e matando os indígenas nessa vontade de explorar essas riquezas que possam ter nessas terras indígenas. Hoje, então, é isso que resta das terras indígenas, mas nós podemos considerar que hoje é menos do que isso ainda e cada vez menos. Os indígenas do Brasil têm um número cada vez menor e as terras que eles ocupam são cada vez menores também. O que nós vamos ter aqui, então, na América não só são culturas como a que existiam nas sociedades brasileiras, que nós temos aqui culturas que eram orais, mas nós temos culturas que também são culturas escritas e civilizações que podem ser comparadas em qualquer grau e são até superiores em muitas coisas às civilizações europeias. Nós temos aqui a civilização maia, por exemplo, que está aqui na América Central, bem ali naquela parte estreitinha da América Central, entre ali
os Estados Unidos, o Canadá e o Brasil, a Venezuela e todo mundo, a turminha ali de baixo. Então, os maias, eles habitavam justamente essa pontinha da América Central aqui e eles estavam ali onde hoje é a localização do sul do México, da América Central, da Guatemala e da Honduras. Eles estavam ali no período entre 3 depois de Cristo, o século 3 depois de Cristo e o século 9 depois de Cristo. O que nós sabemos é que a sociedade maia era uma sociedade bastante complexa, uma sociedade que era organizada em cidades-estado e eles não formaram um império unificado, mas uma sociedade que tinha ali sua escrita, uma escrita que era mais ou menos parecida com a escrita egípcia, uma escrita que nós vamos chamar de pictográfica, e nós tínhamos ali uma religião que era baseada na astronomia e na astrologia, era baseada na observação dos astros, principalmente para tentar prever as colheitas. Nós temos uma economia agrícola e nós sabemos que essa sociedade, ela cultivava o milho, ela cultivava o cacau e cultivava a batata. Nós sabemos que essa sociedade, ela enfrentou uma crise, entre outras coisas, por uma seca prolongada que houve, né, naquela região, e a partir disso, essa sociedade que é agrícola, ela acabou acabou entrando em crise e acabou desaparecendo. Essa sociedade maia, nós temos aqui uma sociedade que é teocrática, ou seja, tem a religião como centro da sociedade. Ela tem, então, uma sociedade que nós temos uma elite governamental, na pirâmide da sociedade, nós temos ali uma elite que é relacionada à religião, nós temos uma nobreza e um sacerdócio que está embaixo dessa elite aqui, que está relacionada à religião. Embaixo disso nós temos funcionários públicos e nós temos agricultores e trabalhadores braçais. Então nós temos aqui uma sociedade que é complexa, tão complexa como qualquer outra sociedade europeia, e ela era tão avançada quanto qualquer outra sociedade europeia na mesma época dela, e mais avançada ainda do ponto de vista da matemática, do ponto de vista da arquitetura e do ponto de vista da engenharia. Eles faziam cidades e faziam prédios muito melhores que os europeus no mesmo momento. O que nós temos também são os astecas. Agora, se os maias viviam nesta pontinha aqui, os astecas vão viver aqui, onde hoje é a região do México, principalmente aqui no Vale do México. Os astecas, então, vão ser uma outra sociedade que vai ser bastante complexa, mas uma outra sociedade que vai viver um pouquinho depois. Então, eles têm ali seu auge do século XII depois de Cristo ao século XVI, quando eles, infelizmente, encontram os espanhóis pela frente e acabam desaparecendo. Mas nós temos aqui uma sociedade que tem uma organização que é militar. Os maias tinham uma organização religiosa, os astecas têm uma organização militar. E a partir dessa religião, dessa organização militar, eles formam uma religião que também prega a conquista, também prega ali o militarismo, também prega ali você ser um guerreiro e você ser conquistador. E a partir disso nós temos ali uma religião que justifica a dominação e justifica o ato da guerra, o ato da conquista. Nós temos esses caras aqui, então, conquistando os povos vizinhos, cobrando impostos e cobrando tributos desses povos vizinhos. Nós temos aqui um povo que também vive da agricultura, que também depende da agricultura, e da mesma maneira como os maias ou os povos que existiam no Brasil, eles vão cultivar diversos alimentos. Eles vão cultivar milho, feijão, amendoim, cacau, e a partir disso eles vão também acumular metais, eles vão ali utilizar o acúmulo de metais, mas não para lucrar, não para fazer objetos, mas por uma questão religiosa, porque eles acreditavam que o acúmulo de metais estava relacionado à religião, estava relacionado aos deuses, principalmente os objetos que eram de prata e os objetos que eram de ouro. Então imagina os europeus, imagina o espanhol quando ele chegou aqui, pega lá o templo asteca, pega lá o templo maia, está cheio de ouro, está cheio de prata. Prato cheio, né? A partir disso, então, nós temos aqui uma organização, que é uma sociedade que é organizada a partir dessa elite guerreira, uma sociedade que utiliza depois os comerciantes que estão abaixo dessa elite guerreira, e nós temos na base dessa sociedade camponeses e artesãos. É uma sociedade complexa e é uma sociedade que construía cidades planejadas, construía pirâmides, construía, então, tão bem quanto os europeus, e construía com uma arquitetura que era mais avançada, uma matemática que era mais avançada, e nós temos ali uma sociedade tão complexa quanto qualquer cidade europeia, que tinha cidades do tamanho das maiores cidades europeias. E por último nós temos aqui os incas. Os incas, eles não vão estar na região do México, não vão estar na região central, eles vão estar aqui na América do Sul,
Os Incas vão estar na região dos Andes, da Cordilheira dos Andes. Os Incas, então, vão pegar essa região aqui, que vai pegar aqui o litoral pacífico do nosso da América do Sul, e esse litoral pacífico da América do Sul aqui, então, temos a Cordilheira dos Andes, que vai fazer essa fronteira aqui, vai pegar bem essa fronteira aqui, que é onde os Incas vão habitar. Os Incas, então, na expansão máxima do território deles, então, eles vão pegar toda a região dos Andes e uma parte da região onde hoje nós temos a Amazônia. Os Incas, eles estão localizados, então, na região andina, mas eles tiveram ali seu auge ali do século XIV até o século XVI, quando eles também toparam com os espanhóis e acabaram sendo exterminados e acabaram desaparecendo. Nós temos aqui uma organização de um império. Os Incas dominaram toda aquela região, unificaram toda aquela região e formaram um império. E a partir desse império nós temos um governo centralizado nessa figura que nós vamos chamar de Inca, nesse imperador. O imperador, então, ele vai organizar a toda a sociedade a partir dele. Nós temos aqui uma sociedade que é organizada, mas é uma sociedade que também depende da agricultura. Então, nós temos uma sociedade que vai principalmente produzir milho e batata, mas uma sociedade que tem um sistema de pagar imposto a partir do trabalho. Então, nós temos aqui a mita. Você tem que ali, cada aldeia, então, tem que fornecer alguma quantidade de homens, e essa quantidade de homens vai ali pagar alguns dias, vai ali ficar trabalhando alguns dias para o Inca durante o mês, por exemplo. Basicamente, um sistema parecido com o que a gente tinha ali na Idade Média, na Europa, por exemplo, no qual o servo trabalhava nas terras do Senhor. O que nós vamos ter aqui, então, são impostos por serviços, e esses impostos geralmente eram pagos em obras públicas ou nas minas de metais, que também eram extraídos por função religiosa. Esses metais não eram utilizados no dia a dia, mas na religião deles. Então, eles faziam metais, eles faziam objetos de prata e faziam objetos de ouro, e esses objetos de prata e ouro também iam para um templo deles. Então, imagine você, quando os espanhóis chegaram nos tempos incas e eles encontraram aquela montanha de ouro, aquela montanha de prata ali. Deu um incentivozinho para os caras ali conquistarem a região também. O que nós temos aqui, então, é um povo que ele se organiza a partir dessa religião, que é a observação dos astros, mas que tem um panteão de deuses, como os deuses gregos que nós vimos, por exemplo. Nós temos aqui uma sociedade que é teocrática, tem o Inca como esse representante de Deus ou Deus vivo, e nós temos aqui uma sociedade no qual nós vamos ter o imperador no topo, os sacerdotes, os militares e os funcionários abaixo deles, e nós vamos ter aqui os agricultores de trabalhos braçais, os outros trabalhadores braçais, os trabalhadores da mina, os trabalhadores do campo, ali na base da sociedade. É uma sociedade complexa, é uma sociedade centralizada, unificada, como qualquer outra sociedade, comparável a qualquer reino, comparável a qualquer império que nós tínhamos ali na Europa, nesse momento. Agora, o que acontece então? Esses povos que existiam aqui na América, eles vão ser então, eles vão encontrar com essas novas pessoas, eles vão encontrar então com os europeus que estão chegando aqui. O que acontece? Nós temos uma conquista ou nós temos um descobrimento? O problema durante a história, ou o debate que se fez no campo da história foi exatamente o que nós vamos contar? Nós vamos contar como uma conquista? Nós vamos contar como um descobrimento? Mas se você está falando em conquista ou se você está falando em descobrimento, você está falando sobre um único ponto de vista. E aí está o problema. Você está falando do ponto de vista do vencedor. Você está falando do ponto de vista do conquistador. Você está falando do ponto de vista do dominador. Você está fazendo, então, o eurocentrismo. Você está utilizando o ponto de vista do europeu. E a partir do momento que você está utilizando o ponto de vista desse colonizador, você está ignorando um descobrimento, por exemplo. Você está ignorando a existência de toda a população indígena que existia aqui, dessas 100 milhões de pessoas que poderiam estar aqui na América, por exemplo, porque você está falando que você descobriu, ninguém teve antes, ninguém viu antes. Então, você chegou aqui e foi o primeiro ser humano que viu, quando você está falando descobrimento. Agora, se você está falando em conquista ou descobrimento, da mesma maneira, você está escondendo a violência, você está escondendo o genocídio, você está escondendo o extermínio que essa ocupação, que essa dominação fez sobre a população indígena. A população indígena sofreu e foi morta na mão desses europeus que chegaram aqui no Brasil.
Então, nós vamos ter aqui, de uma forma ou de outra, você pode considerar uma conquista, um descobrimento, do ponto de vista europeu, não importa, você vai ter ali milhões e milhões de indígenas morrendo. Milhões e milhões de indígenas morrendo, com a sua cultura morrendo, com o seu modo de vida morrendo. E a partir do momento que nós perdemos a cultura, que nós perdemos as línguas indígenas, nós também estamos perdendo o conhecimento que esses indígenas tinham. Esse conhecimento da fauna, esse conhecimento da flora, esse conhecimento que poderia nos dar a cura para muitas doenças que nós temos hoje. Nosso conhecimento de viver em harmonia com a natureza que esses indígenas tinham. Nós perdemos, então, um tesouro que estava guardado, que estava ali no conhecimento dessas pessoas, na cultura dessas pessoas, em tudo aquilo que elas sabiam da nossa fauna e da nossa flora. O que nós vamos ter aqui, então, é uma população indígena que ela tem um profundo conhecimento daquilo que está à sua volta. E, a partir disso, eles vão fazer, então, uma alimentação das mais diversificadas. E é essa alimentação diversificada que vai ajudar a Europa depois a também aprender a se alimentar melhor, vai ajudar a Europa a aumentar a sua população, vai ajudar a Europa a lutar contra muitas das doenças que estavam acontecendo na Europa. As plantas que foram descobertas aqui na América vão ajudar a Europa a produzir mais, vão ajudar a Europa a ter uma alimentação melhor, mas vão ajudar a Europa a evitar as epidemias constantes que aconteciam na Europa. Justamente porque, se nós tínhamos ali uma produção fraca de algum alimento por causa de uma seca, por causa de diminuição de chuvas em algum momento, o que nós tínhamos uma quebra na safra, essa quebra na safra, ela fazia com que as pessoas tinham menos alimento, se alimentando pior, ela abaixava a imunidade das pessoas, então na Europa nós tínhamos constantes epidemias. Nós tínhamos constantes coronavírus, toda hora, lá. Então, o que acontecia? Com essas plantas, com essas novas plantas aqui, nós tínhamos mais possibilidades de nos alimentar. Nós tínhamos mais possibilidade de produção, principalmente com a questão da batata e do milho. O que nós vamos ter aqui são alimentos que são altamente nutritivos, alimentos que são fáceis de cultivar, que são altamente nutritivos, que vão ajudar a Europa a controlar suas doenças, vão ajudar a Europa a estabilizar a sociedade e vão ser muito importantes para a Idade Moderna na Europa. Agora, como é que foi possível então? Nós temos de 50 a 100 milhões de pessoas. Os europeus eles têm que pegar um barquinho com 100, 200 pessoas e sair lá da Europa, passar alguns meses e chegar na América. Como é que foi possível, então, para esses caras conquistarem essa população gigantesca que nós tínhamos aqui? Nós temos dois fatores, nós temos dois modos aqui. Primeiro, a guerra. A guerra matou muita gente? Os europeus mataram muita gente em guerras aqui na América? Sim. Foi a maioria? Não. Mas por que eles conseguiram ser tão bem-sucedidos do ponto de vista da guerra aqui na América? Eles tinham novas tecnologias e eles tinham coisas que os indígenas nunca viram, táticas que os indígenas nunca viram, e eles não conseguiram se adaptar rapidamente a essas táticas dos europeus. Então, o fato do europeu ter cavalo, o fato do europeu ter armas de aço, que eram mais resistentes e mais duráveis do que as armas que os índios normalmente tinham aqui, principalmente os índios seminômades, como os índios brasileiros, e o fato deles terem armas de fogo, principalmente canhões, fez um fator que foi inclusive psicológico, que fez com que os europeus se tornasse mais fácil para os europeus conquistar aqui a América, conquistar os povos da América. O que em alguns casos aconteceram na guerra foi também a guerra psicológica, deles utilizarem a religião, eles utilizarem a cultura dos povos indígenas contra eles. Por exemplo, na casa dos incas, eles se passarem pelos deuses, eles se passarem por deuses que estavam voltando, e a partir do momento que esses deuses aqui estão voltando à Terra, os incas ali se depararam então com a possibilidade de estar lutando contra deuses. Esses deuses que tinham ali essas armas que faziam esses barulhos de trovão, que poderiam ali destruir casas, e eles ficavam em cima desses animais de quatro patas esquisitos. Então, há uma falta de compreensão, há uma falta de entendimento dos indígenas, e não houve tempo suficiente para eles se adaptarem, para eles conseguirem se adaptar a essa onda que estava vindo em cima deles. O outro fator, e o fator mais importante, foi o fator de epidemias. As epidemias mataram mais a população indígena do que qualquer outra coisa.
Então, nós temos aqui uma falta de imunidade da população indígena, da maior parte das doenças que existiam na Europa. A Europa, a África e a Ásia, como elas estavam em comunicação, nós temos ali as doenças circulando pela Europa, pela Ásia e pela África, e a partir disso a população vai criando imunidade a uma diversidade de doenças. A América não aconteceu essa circulação de doenças, porque a população não circulava tanto, e nós temos aqui um continente que estava isolado. Então, o continente americano não teve contato com as doenças que estavam na África, na Europa e na Ásia, como a Europa, a África e a Ásia não tiveram contato com as doenças que estavam aqui. Porém, o que aconteceu? Quando nós chegamos aqui, um europeu chega aqui infectado pela varíola, ele já tinha imunidade, ele já estava ali, geração após geração, resistindo à varíola, mas ninguém nunca teve contato com a varíola. Então, acontece como o coronavírus, que está acontecendo hoje. Ninguém tem imunidade à nova doença, ela se espalha de uma maneira muito rápida. Então, uma pessoa chega com varíola aqui, ela passa para uma aldeia, rapidamente todo mundo na aldeia pega, rapidamente todo mundo morre. Sarampo, mesma coisa. Tifo, mesma coisa. Coqueluche, mesma coisa. Houve casos, houve relatos, por exemplo, no Brasil, de que uma aldeia, por exemplo, pegou gripe. E essa gripe fez com que toda a aldeia pegou pneumonia e, a partir disso, uma aldeia inteira foi exterminada porque um europeu chegou naquela aldeia gripado. Então, nós temos ali uma falta de imunidade da população e essa falta de imunidade vai matando as pessoas. Mas não só vai matando as pessoas, mas tem um efeito psicológico devastador em cima dos indígenas que acabam vendo aquela situação desesperadora de todo mundo morrendo em volta deles e os europeus ali tentando se aproveitar daquela situação da morte em todos os lugares e todo mundo morrendo em volta do indígena e ele tendo que ao mesmo tempo guerrear, ele tendo que ao mesmo tempo resistir à invasão que o europeu estava fazendo naquele momento. O que nós vamos ter também os europeus, a partir do momento que eles conquistaram, a partir do momento que eles dominaram a população indígena, eles também tentaram impor a religião. Nós não temos aqui só um fator de tentativa de conquista, de tentativa de estabelecer colônias, seja de exploração ou seja de povoamento, mas nós temos aqui um dever, nós temos aqui uma missão desses povos da Europa aqui de impor a religião, de expandir o cristianismo, de trazer essa mensagem de Cristo, de trazer, então, essa mensagem cristã para esses povos indígenas. O que nós vamos ter aqui, então? A partir do momento que um povo indígena era dominado, ele tinha que ser convertido em cristão. Então, ele vai passar por um processo de catolização, ele vai passar por um processo de catecismo. E, a partir disso, vamos explicar para ele qual que é a mensagem de Cristo e agora, a partir de agora, ele vai ser educado a ser cristão. Ele vai ser obrigado a se comportar como um europeu, ele vai ser obrigado a se comportar como um cristão. Para isso, nós temos aqui as ordens jesuítas. Essas ordens jesuítas aqui, elas vão fazer, então, aldeamentos, elas vão fazer aldeias no qual os povos indígenas ali, eles vão passar por esse processo de cristianização e nós vamos fazer missões que vão ser pequenas fortalezas, pequenos locais, pequenas construções ali bem no meio da floresta, no qual esses povos indígenas passam a ter contato com esses jesuítas e passam a ser cristianizados pouco a pouco. Mas o que nós temos aqui, na realidade, é um debate que existiu na Europa. Um debate que essas pessoas, esses indígenas que nós encontramos aqui na América, eles são animais ou eles são seres humanos? Não é um absurdo que eu estou falando aqui. O debate existiu e o debate existiu por uns 150 anos. A questão que os europeus encontraram era o seguinte: essas pessoas, elas eram capazes de receber e compreender a mensagem de Cristo, sim ou não? Porque, na visão dos europeus, nós tínhamos ali animais que imitavam os seres humanos, que eram capazes de imitar os seres humanos. Por exemplo, os macacos. Eles são parecidos com os seres humanos, mas eles não são seres humanos. Para os europeus, para o pensamento europeu naquele momento, o macaco, a diferença entre o macaco e o ser humano é justamente a alma. O macaco não tem alma e o ser humano tem alma. Se o ser humano tem alma, ele é capaz de compreender a mensagem de Cristo, ele é capaz de ser salvo. Se o ser humano, o animal não tem alma, ele não é capaz de compreender a mensagem de Cristo, ele não é capaz de ser salvo. Então, esses seres humanos, essas pessoas que a gente encontrou aqui, são animais ou humanos? Se eles forem humanos, eles podem ser catequizados.
eles podem ser salvos. E nós temos, como cristão, o dever de salvá-los. Se eles são animais, eles estão na terra para nós explorarmos. Afinal de contas, todos os animais, toda a criação está a serviço do ser humano, na interpretação desses caras aqui. Então, eles demoraram ali uns 100, 150 anos, mas eles decidiram finalmente que os índios tinham alma e a partir disso foi proibida a escravidão indígena e os índios passaram então a ser catequizados. Eles passaram a ser cercados, eles passaram a ser dominados, eles passaram a ser conquistados, mas a partir do momento que você conquista uma aldeia ou você conquista um povo indígena, você vai catequizar, você vai cristianizar aquele povo indígena. O que nós temos então são esses europeus chegando aqui e a partir do momento que eles vão chegando, pouco a pouco, eles vão tendo contato então com essa população que já aqui habitava. A partir desse contato, nós temos aqui a população indígena tendo contato com o cristianismo. Elas vão ali então pouco a pouco conhecendo o cristianismo e tentando conhecer o cristianismo, ou por necessidade ou por curiosidade. Muitas vezes nós temos uma cena dessa no qual o indígena vai tentar compreender o que esse cara aqui está fazendo afinal. Outras vezes nós temos aqui um indígena que está obrigado a estar nessa cena, porque ele agora vai ter que ser obrigado a se converter ao cristianismo. O que nós vamos ter então são cada vez mais a população que vai chegando aqui no Brasil, saindo dessa região litoral aqui e indo para o centro do Brasil, invadindo o Brasil pelo movimento que nós vamos estudar depois, que nós vamos chamar de bandeiras. As bandeiras elas vão sair do litoral brasileiro e vão indo em direção ao centro do Brasil, tentando explorar o território brasileiro, tentando encontrar ouro, tentando encontrar prata, mas a partir do momento que eles estão entrando no território brasileiro, eles também estão fazendo missões de caçar indígenas, seja esses indígenas para um primeiro momento se tornarem escravos, mas para esses indígenas também serem cristianizados depois. Nós temos então um primeiro momento no qual a escravidão vai ser utilizada, os povos indígenas, então, eles vão ser obrigados à escravidão, são obrigados a trabalhar nessas novas colônias que estão sendo feitas por todo o Brasil. E nós temos aqui os jesuítas como uma opção para os indígenas. Eles poderiam ser escravizados, eles poderiam ser explorados, eles poderiam ser mortos, mas a partir do momento que eles estavam ali, se aliavam com o jesuíta, a partir do momento que eles estavam no aldeamento, a partir do momento que eles estavam numa missão, eles estavam sendo protegidos pelas ordens jesuítas e a partir do momento que eles fossem cristãos, eles não poderiam ser mais escravos. Um cristão não escraviza um cristão. Então, se o índio se convertesse como cristão, ele não poderia ser mais escravo, ele estava salvo desse destino. Nós temos aqui uma missão típica, um modelo do que seria, então, uma missão jesuítica. Essa missão jesuítica que ela tinha o povoado, mas ela tinha assim, essa espécie aqui de sistema de defesa. Nós temos aqui, então, ela é feita em quadrado, como se fosse um quartel romano, como se fosse ali uma muralha, para proteger, então, essa população que está dentro dela, que está cultivando seus alimentos dentro dela e está vivendo ali. Os indígenas, em geral, então, vão ficar aqui dentro da missão e, a partir do momento que eles estão aqui dentro, eles estão protegidos dessas bandeiras, eles estão protegidos desses exércitos que estão indo ali tentando matá-los, tentando escravizá-los. E algumas vezes as missões também eram atacadas pelos bandeirantes, porque os bandeirantes sabiam que as missões tinham uma quantidade grande de indígenas dentro delas. O que nós temos então aqui são os indígenas tentando conviver com essa nova realidade. Essa nova realidade não foi tão simples assim. Nós temos ali já uma sociedade que é complexa quando os europeus chegaram aqui e elas têm os seus conflitos internos. Então, o que os europeus fizeram também quando eles chegaram aqui é usar esses conflitos que existiam entre os índios para o seu proveito. Então, se existia uma rixa entre duas tribos indígenas, o que eles vão fazer é estimular aquela rixa, estimular aquela briga que existia entre esses dois povos, para eles brigarem e depois os europeus chegarem lá e conquistarem eles. Ou então, você se une com um dos povos que está em briga com o outro e a partir disso você elimina esse povo, os europeus estão ali com o seu aliado e depois que eles eliminaram o inimigo do seu aliado, eles eliminam o aliado deles. Então, os europeus eles foram utilizando as mesmas táticas que eles utilizavam na África, na realidade. Eles foram utilizando as rixas internas dos povos africanos, como eles foram utilizando as rixas internas dos povos na América para jogar um contra o outro e, a partir disso, eles tirarem proveito, ou para conseguir escravos, ou então para pura e simplesmente enfraquecer esses povos que estavam brigando e, a partir disso, exterminá-los, acabar com eles depois.
Agora, o destino, então, desses indígenas vai ser o cativeiro, em missões, em aldeamentos, vai ser a escravidão em colônias para a produção de cana-de-açúcar, para a produção de alimentos ali no litoral brasileiro, mas nós vamos ter aqui diversas populações se deslocando à força, seja para fugir dos europeus, seja aí para o interior do Brasil fugindo dos europeus, ou então sendo obrigada pelos europeus a se deslocar para uma determinada região e a partir disso produzir para os europeus, seja por pagamento de impostos ou por um acordo que eles fizeram com os europeus para sair de uma região e ir para outra e a partir disso dar espaço para essa população que estava chegando da Europa, dar espaço para essas novas colônias. Nós temos então uma Europa que descobre a América, mas que passa por um momento de transformações. A Idade Moderna é um momento de transformações. É uma idade que vai transformar a sociedade, mas também vai transformar o pensamento da Europa. A conquista, a descoberta, seja lá como você quer dizer, da América, ela vai significar então o aprofundamento dessas transformações. Porque a partir do momento que nós temos as grandes navegações, a partir do momento que nós temos ali o contato com essas novas culturas que existiam aqui na América, nós temos ali novas culturas, novos conhecimentos, novas tecnologias. Essas novas culturas, esses novos conhecimentos, essas novas tecnologias vão mudar, vão transformar completamente o pensamento europeu, vão transformar completamente a sociedade europeia, que vai ali se modificando e essas modificações vão se tornando cada vez mais rápidas. O grande lucro, a exploração, o ouro, a quantidade imensa de prata que eles vão encontrar aqui na América, também vai acelerar essas transformações. Vai ser, por exemplo, a base do que a sociedade europeia, a riqueza que a sociedade europeia vai utilizar, vai acumular para conseguir fazer, por exemplo, a Revolução Industrial. Sem a riqueza da América, sem a riqueza do comércio com a América, com a Ásia, não era possível se formar uma nova sistema de produção como é a Revolução Industrial, como é a indústria como nós conhecemos hoje. A conquista da América também vai fazer com que o eixo econômico mude. Esse eixo econômico que, por séculos e séculos e séculos e séculos, foi ali no Mediterrâneo, o Mediterrâneo era o que tinha de mais importante para a África, para a Europa e para a Ásia, no sentido de ligar comercialmente, no sentido de ser aquela via rápida de comércio que vai ligar os três continentes e vai permitir ali o comércio e a troca de cultura entre os três continentes, agora perde a sua importância e o eixo econômico vai vir para o Atlântico. O Atlântico se torna o oceano mais importante. O Atlântico se torna essa grande via de comércio, essa grande via de troca cultural agora. Nós temos, então, os países da Europa se tornando potências mundiais, de países que eram países periféricos, de países que não eram importantes para a economia mundial, que sempre foi liderada pela Índia e pela China. Agora os países europeus vão cada vez mais se tornar potência. Primeiro os pioneiros, Portugal e Espanha, e depois vão nós vimos França e Inglaterra, que vão ali se sobressair e vão se transformar nas grandes potências mundiais. O que nós temos aqui, então, é um momento de grande desenvolvimento, mas um momento de grande desenvolvimento principalmente tecnológico. Dessa 7ª aula, então, do 7º ano, nós ficamos por aqui. Se vocês precisarem de alguma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que não ficou muito claro dessa aula, por favor, me mandem um comentário, me mandem ali um e-mail que eu respondo com o maior prazer. Até a nossa próxima aula, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.